Sistema de detecção e monitoramento. Sistemas de vigilância e monitoramento são os métodos utilizados para detectar e monitorar os incêndios florestais, possibilitando uma maior confiabilidade da informação e aumentando a velocidade de conhecimento do evento. Uma das medidas básicas para o controle dos incêndios florestais é a implementação desses sistemas, cujos principais objetivos são vigilância preventiva das zonas prioritárias para a conservação, de modo que seja evitada a ocorrência de incêndios e possibilitada a identificação dos agentes que, por negligência ou de forma intencional, possam provocar os incêndios. Detectar o incêndio no menor tempo possível e efetuar a comunicação do evento para a estrutura de acionamento da brigada, que efetuará o controle e a extinção do incêndio. Diversas são as formas de detecção e monitoramento que podem ser utilizadas. Isso depende das características do local, principalmente a extensão, onde se podem utilizar meios terrestres, fixos ou móveis, aéreos ou monitoramento por imagens de satélites. Sistema terrestre fixo. Esse sistema de vigilância é baseado na localização de pontos fixos do terreno para efetuar o monitoramento da área. Podem ser torres de observação ou mirantes naturais. Devem ser priorizados pontos que possuam grande amplitude de visada, principalmente na direção das áreas em que a frequência de incêndios é maior. É preferível utilizar mais de um ponto para permitir a localização da coluna de fumaça. Essas estruturas devem possuir alguns equipamentos básicos, tais como instrumento para localização da coluna de fumaça e leitura de ângulo, goniômetro, mapa da área contendo topografia, tipo de vegetação, estradas, aparelho de radiocomunicação e livro de registro de ocorrência. Muitas vezes ficam nesses pontos de observação brigadistas que conhecem bem a região. Para que o goniômetro seja eficiente, é necessário que existam pelo menos 2 pontos de observação. Nesses 2 pontos precisam estar instalados discos fixos, marcados com os 360 graus da circunferência e uma mira sobre o disco para visar o incêndio. Quando visar o incêndio, olha-se quantos graus estão marcando nos discos e passada essa informação para a sede da unidade. Com as 2 informações, a pessoa que estiver na sede vai conseguir saber a localização exata do incêndio, com base em um mapa. Sistema terrestre móvel. Consiste na vigilância da área pelo deslocamento da equipe por meio de rondas. No deslocamento, podem-se utilizar diversos meios de transporte, motorizados ou não, tais como automóveis, motos, bicicletas, cavalos, entre outros. Além de possibilitar a detecção, esse método é muito eficaz para inibir a ação de incendiários, marcando presença institucional, desde que as rotas das rondas sejam realizadas nos locais, datas e horários em que a ação dos mesmos costumam ocorrer. Sistema aéreo. Sistema que consiste na utilização de aeronaves para monitoramento de grandes extensões territoriais. Esse método é pouco utilizado no Brasil para a detecção de incêndios em função da carência de aeronaves e do seu elevado custo financeiro. Entretanto, em combates ampliados, torna-se de grande valia ao permitir o monitoramento da evolução do incêndio e avaliações diárias do comportamento do fogo, que auxiliam o planejamento das ações de combate. Imagens de satélite. Atualmente, existe uma constelação variada de satélites, com sensores de luz e calor de distintas resoluções espaciais e temporais, que, conjuntamente, oferecem cerca de 16 leituras diárias de possíveis focos de incêndios em todo o território nacional. No sítio da internet do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, é possível verificar, em tempo quase real,
a existência de focos de calor no interior ou nas vizinhanças das unidades de conservação. Quando é detectado um foco de calor, essa informação é acompanhada de suas coordenadas geográficas, o dia e a hora de sua detecção, qual foi o satélite que o detectou, e a sua localização é colocada em um mapa simples da unidade de conservação para uma visualização prévia. O endereço para acessar essas informações é o www.imp.br/queimadas. Depois que carregar a página, acesse o link SIG Focos Áreas Protegidas. Verás que é possível fazer filtros na consulta, por data, hoje ou num certo período de tempo, por unidade de conservação, uma em específico ou todas, escolher um satélite em específico ou todos e clicar em consultar. A consulta irá produzir várias informações: a quantidade de focos de calor detectadas, suas coordenadas geográficas com latitude e longitude, a data e a hora de detecção e o satélite que detectou. Todas essas informações serão dadas para os focos de calor detectados no interior da unidade de conservação e para os focos de calor detectados numa distância entre 5 a 10 km do limite dessa unidade, seus buffers, interno e externo, respectivamente. Clicando nesses números acima das informações, é possível visualizar a localização desses focos de calor em um mapa simples da unidade de conservação. Clicando abaixo dessas informações, é possível exportar esses focos de calor para visualizá-los no programa Google Earth. O monitoramento de focos de calor por satélites também pode ser uma ferramenta importante no momento de planejamento das ações de prevenção aos incêndios florestais em unidades de conservação, pois com os filtros disponíveis nessa ferramenta de monitoramento é possível levantar um histórico das ocorrências de incêndio e identificar os locais de maior frequência. Mesmo nos casos em que o incêndio não se confirma, deve ser informado o que foi encontrado nas coordenadas passadas. Por exemplo, com frequência, galpões com telhado metálico ou lajeados de pedra surgem como focos de calor. O repasse dessas informações é essencial para o refinamento desse método de detecção. Em algumas unidades, dispomos de torres fixas para realizar o monitoramento, mas, na grande maioria dos casos, o monitoramento é realizado por rondas preventivas e imagens de satélites.